De fato, os democratas tiveram assim o melhor resultado, né, em mais de 2 décadas, em uma eleição midterm, para um partido que está no governo, que ocupa a Casa Branca. Então, assim, foi uma eleição efetivamente inédita em muitos sentidos, né? Como eu disse, o Partido Democrata sai com o controle do Senado, ao menos com 50 assentos, com a possibilidade de 51, perde poucas cadeiras na Câmara, bem menos do que era esperado e do que tradicionalmente o partido governista perde. Então, essas midterms serviram, né, para contrariar historicamente a trajetória, né, do partido oposicionista e do partido governista frente a essas eleições. Porque as midterms serviram sempre para que o partido oposicionista ganhasse proeminência e controle das duas casas. E no caso de um governo mal visto pela maioria da população, como é o governo Biden, e que está sofrendo com altos níveis de inflação, o maior dos últimos 40 anos, isso era o mais natural. Por isso, aquela fala do governador republicano, o Larry Hogan, faz todo sentido, né? Era para a gente ter uma vitória cachapante do Partido Republicano nessas eleições, a maior que ele já teria visto. Mas, ao contrário, o Partido Democrata fez história com uma das melhores eleições de meio mandato da sua história e, portanto, mesmo da história dos Estados Unidos. Só para ter uma ideia, com exceção de 3 momentos, 1934, 1962 e 2002, nos últimos 100 anos, desde 1922, portanto, o partido que governa a Casa Branca perde o Senado. Só nesses 3 momentos, o partido que ocupa a Casa Branca não perdeu cadeiras no Senado. Mais inédito ainda, o partido ganhou o controle, né, do Senado. Então, desde, assim, isso por si só já é um feito inédito, histórico, dessa eleição para o Partido Democrata. Tá? Além disso, desde 1934, o partido que ocupa a Casa Branca não tem tantos ganhos no âmbito estadual, com as candidaturas locais a governadores, quanto essa eleição. Daí, assim, alguns fatores, né, que buscam assim explicar esse feito histórico para o Partido Democrata. Primeiro, o voto dos jovens. O próprio presidente Biden acreditou a vitória do Partido Democrata nessas eleições por conta do papel de eleitores muito jovens que foram votar em números muito elevados. E ele está certo, o voto dos jovens, de fato, certificou essa vitória e, portanto, certificou a derrota do Partido Republicano. Né? Os candidatos democratas para a Câmara contabilizaram cerca de 13 pontos acima dos republicanos para votantes com menos de 45 anos, votantes com menos de 30 anos, a chamada geração Z, votaram majoritariamente no Partido Democrata. Nessa eleição, o Partido Democrata se caracterizou como o partido que mais recebeu voto de jovens, se comparando com as eleições passadas. Um segundo ponto, a preocupação com a questão do aborto. Um número expressivo de eleitores percebe o papel da Suprema Corte revogando o Roe versus Wade como extremo e associa esse extremismo ao Donald Trump e, portanto, ao Partido Republicano. Cerca de 60% dos eleitores consideram que o direito ao aborto deve ser legalizado na maioria dos casos, e esse eleitorado, por óbvio, vai votar no Partido Democrata. E, por fim, a terceira causa, a terceira explicação, que para mim é a mais importante, de fato, dessa virada histórica do Partido Democrata, é a rejeição por parte do eleitorado ao Partido Republicano, mais especificamente a essa ala trumpista, a candidatos e agendas. O que explica o ganho no Senado e o pouco número de cadeiras perdidas na Câmara pelo Partido Democrata, se o índice de aprovação de Biden beira ali os 40%. Né? Lembrando que nenhum daqueles 3 presidentes que ocupava a Casa Branca, quando tiveram resultados similares a essa eleição, tinham menos 60% de aprovação. Então, assim, a vitória do Partido Democrata é menos um atestado de aprovação da atual gestão, tá? Da atual gestão Biden, e mais uma recusa, de fato, em endossar um partido republicano que está bastante dividido e com candidatos com agendas ainda muito atreladas ao Trump.
Então, assim, em um sistema bipartidário, a recusa de se votar num candidato atrelado a um partido, né, pelo menos uma importante parte dele, e a teorias conspiratórias, né, negacionistas, antidemocráticas, para a gente ter uma ideia, um número expressivo desses candidatos republicanos até hoje, né, questionam os resultados da eleição de 2020 que elegeu Biden. Então, assim, a recusa de se votar nesse tipo de candidato significa o apoio, por óbvio, né, ao partido opositor, no caso, o Partido Democrata. Então, assim, inclusive, se a gente for pegar algumas pesquisas que foram conduzidas pela CNN, nos swing states, por exemplo, os candidatos republicanos que questionaram a eleição de 2020 perderam, em sua maioria. Então, eu não diria que a eleição foi um feito histórico para o Partido Democrata, porque representaria a aprovação dessa gestão e do partido. O voto não foi efetivamente assim, necessariamente a favor do Partido Democrata em si, mas foi um voto contra o Partido Republicano, né? E mais especificamente contra candidatos e agendas atrelados ao trumpismo. Publicamente, que vai concorrer à indicação do Partido Republicano nas eleições de 2024, né? Ele deu um pronunciamento há 2 dias atrás, cercado por aliados, conselheiros. Ele fez um discurso repleto de afirmações espúrias e exageradas, né? Mostrando uma certa nostalgia sobre aquilo que ele acredita que o governo dele foi, né? Comparando com os supostos fracassos do governo Biden, né? Mas a terceira candidatura presidencial de Trump, ela também coincide com um período de real perigo judicial para ele, né? Já que ele tem enfrentado investigações, né? Relacionadas tanto à invasão ao Capitólio quanto aos documentos confidenciais que ele levou para sua propriedade em Mar-a-Lago, né? E se essas investigações prosperarem de alguma forma, talvez o Trump nem tenha condições de conseguir ser indicado pelo Partido Republicano. É curioso a gente observar que Trump ele terminou o seu mandato com o índice mais baixo de aprovação de qualquer presidente, né? Mas os eleitores republicanos em si viam ele favoravelmente, né? Ah, essa militância que ele consegue mobilizar, ela pode oferecer alguma vantagem, ou no mínimo algum fator competitivo nas primárias, em comparação com os outros potenciais candidatos que os eleitores ainda estão se familiarizando. Entre esses candidatos que expressaram intenção de concorrer, mas ainda não formalizaram, está o ex-vice-presidente, o Mike Pence, né? Mas que certamente ele vai enfrentar dificuldades para avançar no eleitorado republicano, sobretudo no eleitorado do Trump, já que ele não foi condescendente em bloquear a certificação da vitória do presidente Biden em 2020. E outros possíveis candidatos que a gente poderia citar são Chris Christie, ex-governador de Nova Jersey, Ted Cruz, senador pelo Texas, Larry Elder, candidato na eleição para governador na Califórnia, Nikki Haley, ex-governadora da Carolina do Sul, Larry Hogan, governador de Maryland, Asa Hutchinson, governador do Arkansas, Mike Pompeo, ex-secretário de Estado, Francis Soares, prefeito de Miami, e mais especialmente a gente deve prestar atenção agora nos próximos passos do reeleito governador da Flórida, Ron DeSantis. DeSantis ascendeu a um status, uma espécie de herói entre os conservadores culturais, e ele é amplamente considerado como a versão mais polida do Donald Trump, né? Então, de fato, DeSantis credenciou-se nessas midterms como o principal adversário para Trump no Partido Republicano, sobretudo pela larga vitória que ele obteve na Flórida, inclusive avançando sobre distritos democratas, né? Então, o DeSantis está em alta entre os republicanos na Flórida,
devido às suas posições contrárias ao isolamento na pandemia, sua combatividade em relação ao governo Biden e também a sua agenda identitária e migratória que relaciona com aquela agenda que destaquei no começo, né? Pesquisas recentes, como você bem pontuou, Neuza, elas colocam o DeSantis como um candidato competitivo para enfrentar o Donald Trump no Partido Republicano. E após as midterms, o DeSantis apareceu pela primeira vez numericamente à frente do Donald Trump. É curioso também que o DeSantis tem acumulado um financiamento de campanha grande, né, já são de aproximadamente 130 milhões de dólares, inclusive de muitos doadores nacionais também apoiaram o Donald Trump. A imigração, ela é um tema altamente polarizante nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é uma sociedade altamente polarizada do ponto de vista político, também do ponto de vista cultural, e isso se manifesta na questão da imigração também. Há uma insatisfação na sociedade com o estado atual da imigração e dos imigrantes nos Estados Unidos, o tamanho da população imigrante indocumentada aqui. O que difere as pessoas é qual é a solução para esse problema, né? Se a solução é deportar todo mundo ou dar uma anistia de imigração e regularizar a situação desses imigrantes, em torno de 11 a 13 milhões de imigrantes indocumentados que vivem nos Estados Unidos hoje. Então, essa polarização é muito forte. Pesquisas de opinião, inclusive, mostram que a imigração é o tema mais polêmico, mais divisor entre as pessoas nos Estados Unidos, em comparação com economia, tributos, saúde pública, etc. Então, é uma questão muito difícil. Essas pressões da sociedade para que o governo solucione a questão migratória, numa democracia que funciona bem, essas pressões seriam negociadas e resolvidas no legislativo, no Congresso, né? E aí, com uma reforma imigratória, o governo executivo poderia implementar políticas novas que satisfizessem a população, ou a maioria da população americana. Isso não tem acontecido, né? O Congresso americano é muito dividido e tem certos dispositivos contra-majoritários, o que significa que mesmo que o Partido Republicano ou o Partido Democrata tenham maioria nas duas casas, no Senado e na Câmara dos Deputados, ainda não se consegue passar uma reforma migratória. No caso do Senado, o principal mecanismo contra-majoritário é o filibuster, né? Então, para que uma reforma migratória passe, tem que passar na Câmara dos Deputados, passar no Senado, e no Senado passar com um mínimo de 60 dos 100 votos, né? Então, a maioria que os senadores, o Partido Democrata, é muito difícil, uma probabilidade muito baixa de que o Partido Democrata consiga, num futuro próximo, ter 60 dos deputados, dos senadores, né? O próprio Senado é uma instituição contra-majoritária porque cada estado tem 2 representantes no Senado, independentemente do tamanho da população, né? Isso prejudica os estados altamente populosos nas costas dos Estados Unidos, que são predominantemente democratas, como a Califórnia e o estado de Nova York. Bom, então você tem essa paralisação do Congresso Nacional aqui nos Estados Unidos no que se refere à questão imigratória e também a outras questões importantes. Então, quem é que vai resolver essas pressões, essas demandas da sociedade para que o governo atue sobre a imigração? É o governo federal no ramo executivo, o governo federal no ramo judiciário e os governos estaduais e os governos locais, né? Então, você imagina o sistema político como uma panela de pressão, né? Então, você tem as pressões da sociedade para resolver certos problemas, tem que haver alguma válvula de escape. Como eu disse antes, numa democracia funcional, essa válvula de escape seria o Congresso Nacional, mas um Congresso que está paralisado por causa da polarização e por causa daquelas medidas, dessas instituições, regras contra-majoritárias, acaba os presidentes, né, o Trump antes, agora o Biden, até antes do Trump, o Obama, tendo que introduzir mini-reformas imigratórias através de ordens executivas, e essas ordens executivas, como são ordens executivas, elas têm uma certa fragilidade legal.
porque aí o Congresso ou o Judiciário se mobiliza para avisar, para mostrar para o Poder Executivo que, olha, você está dando um passo além do escopo da sua competência legal na questão imigratória. A Celi, como você mencionou, inclusive, eu vou mencionar ela aqui também, a Celi fez um importante texto para o OPEU, né, no qual ela vai discutir sobre como aconteceu essa decisão, né, a anulação e a derrubada dessa lei agora, que aconteceu recentemente no mês de junho, e como é muito emblemático, né, essa derrubada dessa legislação, né? Ela acontece, como você mencionou muito bem também, Nilson, em um contexto de polarização política e de recrudescimento da extrema-direita norte-americana, sobretudo no governo do Trump. Não foi uma surpresa, existia essa expectativa de que haveria essa derrubada da lei durante ali o governo do Trump, principalmente porque, como você disse, a Suprema Corte vai ganhar um caráter muito mais conservador com a indicação da Amy Barrett, e aí a gente perde um equilíbrio histórico dentro da Suprema Corte, né? Então nós tínhamos juízes progressistas, juízes conservadores e juízes moderados. Então, o entendimento que a gente tem agora, né, observando não só a questão dos direitos reprodutivos, mas existe uma discussão sobre os impactos de revogar outras legislações, como a que está vinculada ao casamento homoafetivo. Então, é uma discussão também que fica em aberto com essa derrubada desse entendimento, né, da Suprema Corte. E seria a herança aí do Trump, né? Então, o Trump saiu da presidência, mas o trumpismo permanece, né, com muita força, e esse conservadorismo dentro do judiciário norte-americano tem tido impactos importantes no debate sobre direitos humanos, sobre direitos reprodutivos, liberdades individuais, de modo geral, né? Bom, a decisão, acho que vale a pena falar assim, que não foi uma surpresa, e um pouco antes da decisão final, vazou na imprensa, né, o relatório do juiz Samuel Alito, foi ele quem redigiu o entendimento de que a Suprema Corte deveria voltar atrás nessa jurisprudência dos últimos 50 anos, né, sob o argumento de que era inconstitucional. E já existia um movimento dos governos estaduais para que eles promulgassem leis que restringissem os direitos ao aborto, para que isso fosse parar na Suprema Corte, né? A decisão, ela deu, como você disse também muito bem, ela deu um respaldo para os governos estaduais, né, que têm medidas restritivas e que vem avançando em ampliar mesmo as restrições a um aborto, com uma série de medidas restritivas que vem sendo, né, que vem ganhando mais intensidade no período mais recente, nos últimos 4, 5 anos, né? Tem um site que eu recomendo, que é bem interessante, que faz um levantamento de dados sobre quais são os estados nos quais o aborto é totalmente banido, no qual existem restrições ou no qual ele é permitido, que é o Center for Reproductive Rights. Depois a gente pode colocar, né, na descrição essas referências, mas lá eles já mostram que 22 estados, né, eles têm uma completa proibição do aborto nos Estados Unidos a partir desse entendimento da Suprema Corte, né? Então, a gente não tem uma lei, né, não existe uma lei federal nos Estados Unidos que seria a solução do problema, né, que regulamente a questão do aborto. Então, como isso não foi aprovado no Congresso, houve um movimento do governo Biden logo na sequência da decisão em junho, nos meses subsequentes, houve um movimento para tentar aprovar uma lei que regulamentasse o aborto nos Estados Unidos, mas ela passou na Câmara dos Deputados, mas ela não foi aprovada no Senado. Então, a batalha acaba ficando sempre nessa discussão de qual que é a autonomia dos estados para regular o debate sobre direitos reprodutivos, né? Você falou grandes potências, então, claro que isso diz respeito, né, ao nosso programa nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, desde 1980, a Casa Branca ela é obrigada a apresentar uma estratégia de segurança nacional, National Security Strategy, ao Congresso. E, enfim, em tese, anualmente seria desde
1987, uma estratégia por ano, e depois do governo George W. Bush, passou a ser uma estratégia por mandato. Né? Esse documento, que é importante, né? E, assim, a gente vai falar, né? Acho que isso deve aparecer na nossa conversa, ele vai definir metas e objetivos, né, dos Estados Unidos, articulados com os interesses americanos no plano internacional e baseados na sua visão de grande estratégia. Então, quando a gente pensa nos Estados Unidos, qual é essa grande estratégia? Né? Aí eu vou pedir para você, assim, é uma tarefa difícil, falar em poucas, assim, de uma forma breve, fazer uma linha do tempo para a gente, dessa grande estratégia, assim, ali do fim da Guerra Fria, e aí, enfim, pegando desde Bush pai, que na verdade ele ainda não tinha, né, uma grande estratégia, a gente vai até Trump. E aí Biden a gente fala daqui a pouquinho. Bom, eu diria o seguinte, o grande compromisso que um presidente dos Estados Unidos, qualquer que ele seja eleito pelo Partido Democrata, seja eleito pelo Partido Republicano, é o de manter os Estados Unidos em posição hegemônica. Esse é o grande compromisso. Eu diria, esse é o objetivo estratégico. Evidentemente que, de presidente para presidente, de partido para partido, esse objetivo ele quer dizer, se deseja, né, alcançá-lo de maneiras diferentes. Né? Então, nós temos diferenças de política externa, de presidente para presidente, de partido para partido, mas sempre mantendo esse objetivo estratégico, que é manter os Estados Unidos em posição hegemônica. Não é? Agora, o que nós temos observado é o seguinte, historicamente, né, é o seguinte, essa posição ela foi garantida, né, após a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos saíram vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Entraram na guerra em recessão, né, a Grande Depressão, e, por meio da guerra, os Estados Unidos conseguiram reverter a sua situação e chegar ao fim da guerra, né, fortalecidos e amplamente dominantes no mundo ocidental, uma vez que a União Soviética também saiu fortalecida. Então, durante o período de 1947 até 1990, nós tivemos um sistema internacional bipolarizado, né, em que os polos, Estados Unidos, União Soviética, mantiveram uma relação bastante difícil, né, em certos momentos sem diálogo algum, depois com diálogo, com a detente, a partir dos meados dos anos 60, né? E que se deu o nome a isso, esse diálogo difícil, em virtude da incompatibilidade dos sistemas de Guerra Fria. Agora, depois de 1990, na década de 1990, passamos a ter uma situação diferente. Isto porque, com a derrubada do Muro de Berlim no final de 1989 e as revoluções de veludo na Europa Ocidental, que determinaram a dissolução do campo comunista na Europa Oriental, do mundo soviético, para culminar com isso, houve a própria dissolução do Estado Soviético, em 1991. Então, a partir daí, os Estados Unidos usufruíram de uma posição, vamos dizer, ímpar. Passaram a ser o centro das relações internacionais, o centro do mundo. Mas o fato é que o próprio dinamismo das relações internacionais, as contradições das relações internacionais acabaram levando a que essa posição fosse colocada em xeque. E essa posição ela passou a ficar em xeque com a ascensão da República Popular da China.
Em 1978, a China, sob a liderança de Deng Xiaoping, iniciou um programa de reformas, né? Houve momentos de dificuldade na China. Em 1989, no início, fevereiro de 89, houve o episódio da repressão ao movimento estudantil na Praça da Paz Celestial, e isso fez com que os Estados Unidos liderassem um movimento de boicote à China, numa tentativa de interromper o seu crescimento. Porém, o nacionalismo chinês prevaleceu, né, uma vez que a diáspora chinesa socorreu o Estado chinês e fez pesados investimentos na China, os chineses de Taiwan, os chineses de Hong Kong, aqueles na Tailândia, na Austrália, no Japão, em toda parte, acorreram à China, fizeram um acordo com o Estado, os investimentos voltaram, a China voltou a crescer, né? Um pouco mais adiante, na década de 90, a China mergulhou, vamos dizer assim, na globalização. A partir de 93, a China deixou de ser autossuficiente em petróleo e passou a importar petróleo. Então, isso mudou o status completamente, né? Uma vez que a China passou a se preocupar em buscar diversificação nos seus fornecedores e também proteger as suas rotas, como todos os estados fazem, né? E, portanto, foi se verificando assim uma bifurcação, né? Vamos dizer, uma contradição, de modo que chegamos até ao momento mais recente, que a China se apresenta como uma grande potência, uma superpotência, rival dos Estados Unidos, né? Superpotência porque ela tem assento permanente no Conselho de Segurança, ela dispõe de um dispositivo militar nuclear e tem a economia mais dinâmica do mundo, né? Portanto, há aí, naturalmente, sim, uma organização, um sistema capitalista diferente dos Estados Unidos, né? Que é uma economia que os chineses denominam de socialista de mercado, que são relações de mercado sob o controle do Estado, sob o controle do Partido Comunista. Existe um artigo acadêmico que foi publicado por um autor que atualmente está sediado na China, ele se chama Daniel Morales Ruvalcaba, e depois eu posso te passar o texto para você incluir nas referências. E nesse texto, ele faz uma análise de discurso, uma análise de conteúdo, na verdade, de discursos do Trump e do Bolsonaro, que mostram que as temáticas de defesa ganharam uma proeminência nesse momento. Então, geralmente, antes disso, as questões econômicas, meio ambiente, eram questões que tinham uma proeminência principal, né? Então, que ficavam em primeiro, em segundo lugar, como temas mais importantes das relações bilaterais. E durante esse período Trump e Bolsonaro, as questões de defesa ganham uma importância. Então, isso se torna, isso ganha talvez uma prioridade que não havia em um momento anterior. E isso me parece que continua no governo Biden, no período, né, nesse momento de conjunção entre Biden e Bolsonaro. Talvez menos no discurso, mas mais nas práticas, no que de fato é feito. Então, para exemplificar isso, eu queria chamar a atenção para alguns treinamentos bilaterais que têm acontecido, alguns treinamentos militares conjuntos entre Brasil e Estados Unidos, que aconteceram nos últimos anos. Então, desde algum tempo, na verdade, a gente consegue retomar o início desses treinamentos militares conjuntos entre Brasil e Estados Unidos, que acontecem tanto em território brasileiro quanto no território dos Estados Unidos, é o governo Temer. Então, já antes de Bolsonaro, havia isso, que foi uma novidade. Então, quando aconteceu o primeiro treinamento no Brasil, o primeiro treinamento militar no Brasil, com presença de tropas estadunidenses, que foi um treinamento que aconteceu na região da Amazônia, e que tinha como tema principal questões logísticas e questões humanitárias,
isso foi muito ressaltado, isso foi muito noticiado. Só que desde então aconteceram outros treinamentos importantes que acabaram talvez não sendo tão noticiados assim, não sendo tão ressaltados pela mídia, mas que representam uma intensificação das relações entre os militares, e isso me parece que tem uma consequência também de longo prazo. Então, só para ressaltar alguns destes, ano passado, em fevereiro, algumas centenas de militares brasileiros foram aos Estados Unidos em fevereiro para realizar um treinamento, junto com militares do Comando Sul. E depois, no final de novembro, início de dezembro do ano passado, militares dos Estados Unidos realizaram um treinamento no Sudeste brasileiro, eles fizeram no interior de São Paulo e no interior do Rio de Janeiro. Então, eles passaram por algumas regiões nesses dois estados. E esse ano, novamente, alguns militares brasileiros já foram treinar nos Estados Unidos. E pelo que eu pude perceber, inclusive em algumas pesquisas junto com a Luciana Wittskog e com a Ana Penido, a gente tem trabalhado um pouco juntas nesse tema das relações militares. Existe um acordo entre os exércitos dos dois países e há um planejamento de realização desse tipo de treinamento até 2028. Então, já existe um planejamento de que isso vai continuar a acontecer nos próximos anos. E, de novo, isso é algo que seria muito difícil de ser contestado, de ser, enfim, de deixar de acontecer, mesmo que haja uma mudança política importante no Brasil. E mesmo que o Brasil retome uma estratégia de busca de autonomia, o que pode acontecer a depender do resultado das eleições, esse é um tema que vai ser difícil que o Brasil deixe de fazer esses treinamentos junto com os militares dos Estados Unidos, pelo menos até o momento em que tenha um fim, né? Que chegue o fim desse tratado. Enfim, não é um tratado internacional especificamente, mas é um acordo entre um plano de ação entre esses dois exércitos. Então, me parece que dificilmente um governo brasileiro buscaria colocar um fim a isso antes da data prevista. O discurso recente das autoridades americanas é de que, até enfim, o que os Estados Unidos enfrentaram em casa, né, com o ex-presidente Donald Trump e seus partidários, é de que as eleições devem seguir de forma legítima, não há nenhum problema no cenário em relação, né, às eleições brasileiras. Eu acredito que, primeiro, né, o Bolsonaro ele não me parece ser um parceiro interessante aí para parcerias dos principais temas que são importantes aí, né, o Joe Biden, por exemplo, mudança climática, por exemplo, direitos humanos, e eu não sei também qual seria o custo político do Biden, por exemplo, ter alguma aproximação maior, né, com o presidente do Brasil, né, ainda mais aí nas proximidades aí das eleições. Eu acredito que o Brasil, por ter essa importância, né, o tamanho do Brasil também, importância também regional, eu acredito também que foi importante para o governo Biden sinalizar ou mostrar uma certa influência, aquilo que a gente estava falando no início, né, os Estados Unidos têm perdido muito essa influência aqui no continente, e o Brasil seria, né, um dos países importantes aqui da região para que não se afaste, né, para que não se perca essa relação por conta, né, dessa conjuntura internacional, né, que a gente vê então a questão da China, da Rússia, por exemplo. Bom, eu acredito que foi um momento importante para o governo norte-americano dizer que tem um plano, que tem uma política, né, para a América Latina, principalmente para a América Central, se a gente for falar da questão da crise migratória, né, mas também é uma forma também de tentar se posicionar com uma influência que já está sendo perdida pelo menos aí uns 10 anos ou mais, né? Então, a gente vê a influência da China, por exemplo, está muito maior, né? A presença chinesa, investimentos aqui nos países da América Latina em infraestrutura, né? É isso que os Estados Unidos não têm conseguido entregar, né? Na área do comércio também, isso está bastante complicado, não tem um plano de integração econômica, né? Então, esse é um momento que é importante para o presidente Joe Biden, porque na sua política interna, né, internamente, e com a chegada aí próxima dos midterms, né?
eu gostaria de falar sobre a posição do Brasil, né, diante dessa rivalidade aí, Estados Unidos e China. A gente recorda que Bolsonaro prometeu romper com alinhamentos ideológicos, né, e, em vez disso, intensificar, então, as relações bilaterais das quais o Brasil poderia supostamente lucrar mais. Com isso, ele anunciou um afastamento da China, ao mesmo tempo em que deu aquela guinada, aquele cavalinho de pau que a gente falou no vídeo anterior em direção aos Estados Unidos. Eu acho muito interessante, né, você ter dois parceiros, né, ou dois pretendentes, né? Muito melhor você ter dois pretendentes do que você ter um só e você ficar muito vulnerável às voluntariedades, né, ou voluntarismo desse pretendente. Então, acho que numa conjuntura em que você tem mais de um interessado e o Brasil voltando a se articular, né, retomando o espaço, porque hoje a gente vê que a Argentina está muito mais próxima da China, né? Ocupou esse lugar aí que foi, esse vácuo aí que foi de poder que foi deixado durante o governo Bolsonaro. Então, eu acho que o Brasil retomar o diálogo, retomar as interlocuções é muito importante, né? Inclusive participar desses fóruns, esses fóruns que reúnem outros países, não só os países ocidentais, é muito importante, porque é ali que você vai passar assim, informação, né? Você vai obter informação, você vai trocar informações ali que são muito importantes, né? E você vai ter esse capital político, ele é um capital realmente que importa, sempre importou nas relações internacionais, então não é agora que não vai importar, né? Então, o fato de a gente estar vendo que na prática existe, né, a retórica é uma e a prática é outra, existe um pragmatismo, de fato, no governo brasileiro, quando ele está olhando diante desses fatores aí condicionantes dos quais ele não pode fugir, mas, por outro lado, a gente sabe que esse poder brando, essa capacidade de diálogo, de construção de consenso, realmente é muito importante. Não tem o país, o Brasil, né, hoje, na situação em que se encontra, e diante desses desafios internacionais, no contexto internacional, não tem como abrir mão disso, absolutamente, não tem como, né? Porque os americanos, eles colocam, né, para a gente, olha, se afastem da Rússia, ou da China, mas eles não oferecem alternativas viáveis, né, para o nosso país. Mesmo porque os Estados Unidos exportam soja, o Brasil também. Os Estados Unidos exportam petróleo, o Brasil também. Os Estados Unidos exportam algodão, o Brasil também. Os Estados Unidos exportam carne, o Brasil também. E o nosso mercado é a China. Então, é um mundo muito mais complexo. Do ponto de vista da relação entre um eventual governo Lula e o governo norte-americano, ela vai refletir essa contradição. Por exemplo, de pressionar contra um maior envolvimento da China, sendo que a China é um grande parceiro, um grande investidor e um grande mercado. Seria impossível, por exemplo, mesmo para os setores mais reacionários e conservadores do agronegócio brasileiro, de uma hora para outra, verem o Brasil rompendo o laço com a China. Eu me recordo perfeitamente que, numa das reuniões da Covid, a senadora Cátia Abreu, ela foi extremamente dura com o então ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, dizendo que, por conta da má gestão dele, dos preconceitos, da incompetência dele, 18 frigoríficos brasileiros que haviam sido autorizados para exportar para a China não foram por conta, né, das agressões que foram feitas à China. Então, esse é um ponto interessante, porque o Lula vai ter que ser um equilibrista do Circo de Soleil, né? Porque ele vai estar, né, girando pratos e mantendo os pratos no ar, girando, né,
Por exemplo, não dá para negligenciar os Estados Unidos, né? Mesmo porque muitas das pautas do governo Lula diz respeito, como você disse, ao meio ambiente, à preservação, né? A trazer de volta o Fundo Amazonas, né? Que foi bloqueado, né, pelo governo atual. Uma pauta importantíssima que tem eco no Partido Democrata, que é a questão do direito feminino, né? O direito das minorias, né? As políticas de ação afirmativa, né? Isso aí ecoa de maneira muito forte nos Estados Unidos, né? Então, esse tipo de agenda, né, inclusiva, né, é uma agenda que tem respaldo em alas importantes do Partido Democrata e, consequentemente, isso aí é um dos pontos, né, que trabalham em favor da relação bilateral, né? Ou mesma coisa relacionada com os direitos trabalhistas. Lembrando, né, que o Lula tem laços antigos, né, com a AFL-CIL, né, a American Federation of Labor, né? Então, esses laços antigos, né, eu me recordo que, em algum momento, né, a American Auto Workers, né, concedeu prêmios, né, para o Lula, lá o Lula posando com a jaqueta do Sindicato dos Metalúrgicos dos Estados Unidos. Então, são laços, né, que são importantes. Outra questão importante, né, que a gente tem que pensar na diplomacia é justamente o restabelecimento de relações com a União Europeia, que hoje estão rotas. Ou seja, a retomada do multilateralismo e a retomada do Brasil como um ator responsável no sistema internacional. Então, eu acho que essas questões, né, o apoio à pauta, né, do acordo climático, acho que tudo isso leva a uma convergência, né, entre o Brasil, os Estados Unidos e os países do Ocidente. Nós temos uma tradição também, e isso é muito importante, né, e que foi mantida de presença positiva, né, de uma agenda positiva e crescentemente atuante no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nós temos isso é uma grande oportunidade para o governo Lula, que começa no dia 2 de janeiro. Nós temos um ano de Conselho de Segurança com esse governo. O ano anterior foi um ano, obviamente, praticamente desperdiçado, com momentos, inclusive, vergonhosos, mas um grande desperdício de não ter uma atuação de corredores, não poder trabalhar ativamente com o México, que também está no Conselho de Segurança, mas que o vai deixar agora, numa agenda humanitária, por exemplo, como foi feita enfim, agora no contexto da guerra na Ucrânia. Na questão, e eu quero sublinhar aqui, porque isso é um tema que já está sendo discutido, né, no tratamento da tragédia haitiana, né? Nós tivemos uma responsabilidade importante há 20 anos atrás, quando lidamos com essa tragédia. Agora, ela se agravou. A solução não vai ser militar dessa vez, porque está claro que a solução militar de uma intervenção, digamos, orquestrada desde as Nações Unidas, deu no que deu, ou seja, não é por aí, né? O Haiti é um laboratório trágico, né, daquilo que não dá certo do ponto de vista do tratamento de grandes vulnerabilidades do Sul, de realidades com grande vulnerabilidade do Sul. Esse vai ser um tema, outra vez, importante na agenda bilateral com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos não sabe o que fazer com o Haiti e não quer saber, o que é mais dramático. Então, essa negligência, né, agravada todo santo dia, né, vai levar a que o diálogo com o Brasil sobre esse tema vai ser importante. Bom, mas eu quero voltar ao multilateralismo e quero chegar no BRICS, que foi o tema que você colocou. Os BRICS, como você sabe muito bem, foi uma iniciativa muito valorizada na política externa dos governos do PT, e os BRICS, em dados momentos, principalmente quando se desacelerou a opção de uma reforma do sistema das Nações Unidas e principalmente do Conselho de Segurança, se transformou
num campo, não num substituto, porque não há soma zero aqui, mas há, sim, o fato, isso, me lembro até que eu estudei na época, os conteúdos daquilo que era discutido nas reuniões dos BRICS foram ganhando mais densidade política frente ao esvaziamento progressivo da própria agenda do Conselho de Segurança. Hoje em dia, o BRICS, do ponto de vista geopolítico, é um território minado, porque ele está ali lidando com protagonistas com um tipo de atuação e que busca um tipo de apoio com o qual o Brasil tem que lidar com muito cuidado, com muita, enfim, de uma maneira muito astuta, né? Mas também, digamos, sem se exceder na dose de pragmatismo. A relação com a China durante o governo, esse último governo que vai acabar agora, ele foi pragmático, realmente, porque o Brasil precisa. Aliás, foi pragmático com a China e foi pragmático com a Rússia. Isso, num governo Lula, não funciona, porque o governo Lula vai ser político, ele não vai abrir mão da carta política. E, digamos, o desenvolvimento de uma carta política no contexto internacional que nós estamos não é fácil. Há possibilidade de trabalhar com outros países da região nessa matéria. A Argentina é uma, só que a Argentina está numa situação política e econômica muito depauperada. Mas, de qualquer maneira, já está o compromisso de que a Argentina entraria para o BRICS. Compromisso assumido pela Rússia, aceito pela China, e o Brasil, obviamente, não vai ser contra. Não sei se seria tão a favor, mas isso já está jogado. Para a Argentina, isso é importante. Para a Argentina, qualquer carta de prestígio internacional é fundamental. E a relação com o Brasil é fundamental. Basta ver que ontem o Fernandes já estava aqui. Então, digamos, e essa vinculação com a Argentina vai, enfim, o Brasil pode ir levando sem maiores dificuldades, e tem muita coisa para ser feita. A Argentina, esse ano, teve um papel destacado no Conselho de Direitos Humanos da ONU, é a cabeça, nesse momento, da Agência Atômica Internacional, enfim, isso é fundamental, essa agência. Sem essa agência, eu acho que nós estaríamos muito mais próximos de uma tragédia produzida pelo uso de armas nucleares do que estamos, né? Então, tem muito espaço com o qual o Brasil pode trabalhar e se articular no Sul, com os países vizinhos, para reconstruir a sua agenda multilateral, que vai incluir a sua presença no BRICS, não há nenhuma dúvida, né? Agora, aqui tem necessidade também de novas ideias, enfim, inovação diplomática, inclusão de atores que não estavam, atores societais, organizações não governamentais. É preciso também sair. O Itamaraty não dá conta dessa agenda, e não deve dar. O Itamaraty tem que ser um braço operativo, enfim, com, obviamente, memória diplomática, com profissionalismo, mas essa atuação do Brasil no século XXI, a partir de um terceiro governo Lula, em qualquer uma das frentes, ela tem que contar com uma base de apoio, de novas ideias e obviamente, novas ousadias, né? Onde, inclusive, eu acho que nós nos incluímos, né? Eu acho que o âmbito acadêmico tem um papel também a cumprir, a realizar.